Bom, gente, dando início, tá? A nossa primeira aula de Guerra Fria. Eu não vou me estender muito, então vamos começar logo. Eu inicialmente trouxe aqui para vocês uma frase do Winston Churchill, que na época era o primeiro ministro britânico, né? Em 1946, ele foi aos Estados Unidos e quando ele estava fazendo, né, um discurso, ele usou uma famosa frase, né, que a cortina de ferro desceu sobre o Ocidente. Eu trouxe essa frase porque é muito comum o assunto de Guerra Fria aparecer nas provas com o nome cortina de ferro. E o que é que isso significa, né? O que é que isso quer dizer? Com cortina de ferro, o Winston Churchill quis fazer uma analogia à grande bipolarização que estava acontecendo no mundo entre os dois grandes blocos. O bloco capitalista, que estava sendo representado, né, pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, que na época era representado pela União Soviética, tá? Mas, para além disso, mais tarde a gente vai ter uma materialização dessas disputas, né, entre esses dois sistemas econômicos, que vai ser o Grande Muro de Berlim. Então, cortina de ferro pode estar relacionado, se cair na prova, ou a essa bipolarização, né, no mundo, mas também pode estar relacionada à materialização dessa bipolarização, que é justamente o Muro de Berlim, tá? A gente vai falar sobre ele mais um pouquinho já, tá bom? Bom, vamos falar mais, né, sobre esses blocos protagonistas que eu falei para vocês. O cenário aqui, tá, é pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram, né, que a guerra acabou, a Alemanha ficou quebrada e foi dividida, né, entre 4 blocos. Também vou falar um pouquinho sobre isso já. Mas é importante vocês terem em mente que não só a Alemanha saiu quebrada da Segunda Guerra Mundial, como a maior parte da Europa também. Eu já tinha conversado com vocês em outras aulas anteriores lá sobre a Primeira Guerra Mundial, que guerras elas são muito caras. Então, normalmente, quando se acaba uma guerra, os países saem fragilizados, né? E os Estados Unidos, eles estavam com muito medo. Vocês vão perceber ao longo da aula que os Estados Unidos vão fazer uma grande propaganda anticomunista, né? E eles estavam com muito medo que, por causa dessa crise, né, que a Europa estava passando, a grande parte da Europa acabasse aceitando, né, essas ideologias da União Soviética, principalmente por causa da proximidade geográfica, né? Porque a União Soviética, ela tá... Desculpa, a gente estava aceitando, pessoal. Ela fica mais próximo, né, desses países europeus, por causa da sua localização. Então, o que é que os Estados Unidos vai fazer? Em 1947, ele vai criar a doutrina Truman, que era basicamente um acordo, né, entre os países capitalistas que eles deveriam se unir para evitar o avanço do comunismo, tá? É parecido com os planos que a gente vai ver mais na frente, mas ele basicamente previa que a ameaça vermelha nela fosse controlada pelos países capitalistas. E a partir disso, tá, os Estados Unidos ele vai começar a lançar vários planos, né, para conseguir conter, tá, essa ameaça vermelha, né. Em 1947, os Estados Unidos vai criar o Plano Marshall, também cai muito em prova, tá. E esse Plano Marshall era basicamente um plano econômico, né, porque, pensem comigo, os Estados Unidos lembra, né, do que aconteceu, né, na Segunda Guerra. Aqui as coisas estão muito próximas. E não sei se vocês lembram, mas a Alemanha saiu da Primeira Guerra arrasada. Então, os Estados Unidos pensavam, poxa, assim que a Alemanha sai da Primeira Guerra arrasada e Hitler chega, né, posteriormente com as ideias do nazismo, foi muito mais fácil para a população aceitar, por causa, né, da condição de pobreza extrema que a Alemanha estava passando. Então, se a Europa estiver quebrada e a União Soviética oferecer meios, né, para a Europa se recuperar através do comunismo, eles vão aceitar. Então, esse Plano Marshall, ele doava, tá? Na verdade, não doava, ele fazia empréstimos de muito dinheiro para alguns países da Europa, como França, Grã-Bretanha, Itália, com juros muito baixos.
Mas a União Soviética também vai criar um plano, né, para aos países, né, que seguiam a mesma ideologia, né, que eles, que é o Comecon, tá? É basicamente a mesma ideia, a gente vai ver muito isso ao longo da aula. Os Estados Unidos criam um plano, e aí a União Soviética cria um plano similar, ou vice-versa, tá? A União Soviética cria um plano, os Estados Unidos vai lá e copia, por exemplo. Vamos passando aqui. Outros programas, tá, que são muito interessantes a gente perceber também, são os programas de cooperação militar. É bom lembrar, tá, que não houve conflito direto entre a União Soviética e os Estados Unidos, e é por isso que o nome da guerra é Guerra Fria, porque em nenhum momento essas duas potências se enfrentaram diretamente no campo de batalha, tá? Mas o que era muito comum, e David vai falar um pouquinho sobre isso já já, eram as guerras proxy. Guerras proxy é um nome bonitinho para quando dois países eles interferem em outras guerras. Por exemplo, sempre que tinha uma guerra, os Estados Unidos estavam financiando de um lado e a União Soviética estava financiando de outro. Eles não se enfrentavam diretamente, mas essa rivalidade ficava bem clara, tá? No meio dessas guerras proxy. E tendo isso em vista, né, que eles estavam quase entrando ali numa terceira guerra mundial, que a qualquer momento era possível, né, que a União Soviética atacasse os Estados Unidos ou vice-versa, os Estados Unidos vai criar a OTAN, tá? Que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Quem vai assinar é os Estados Unidos, o Canadá também vai assinar, tá? Esse tratado, e alguns países, né, capitalistas da Europa, como eu já tinha citado para vocês, a França, a Grã-Bretanha, Itália. E a OTAN, ela vai prever que caso algum ataque fosse feito, tá? Do lado comunista, né, da União Soviética, no caso, todos deveriam se unir em prol do capitalismo para defender o país que teria sido atacado. A União Soviética ela também vai prever a mesma coisa, tá? Eles realmente estavam tendo muitas discussões, a rivalidade estava sempre ficando cada vez mais clara. Então, a União Soviética ela vai criar o Pacto de Varsóvia, que tinha novamente propósitos similares, tá? Ela vai se unir com alguns países do leste europeu, que tinham, né, essa mesma ideologia política, econômica e social. Então, a partir disso, eles também vão se unir, tá? Para caso algum país atacasse a União Soviética, todos eles se uniriam para atacar, né, os países capitalistas. Lembra que eu falei para vocês que os Estados Unidos ele tinha uma propaganda de comunista muito forte? Pronto. Nesse período, tá? Lembrem desse plano aqui, ó. A doutrina Truman, tá? Que era justamente a ideia de evitar que o comunismo ele se espalhasse pelo mundo. Tendo essa noção, os Estados Unidos, junto a alguns países capitalistas, né, que aderiram, né, essa ideologia, eles vão criar uma grande propaganda anticomunista. Eu trouxe algumas aqui para vocês. Tem os quadrinhos, né, da Marvel que vocês podem perceber que é muito recorrente. Esse daqui é o número 78, de 1954, onde o Capitão América, ele tá brigando, tá vendo, com dois comunistas, né? Tem esse monstrinho aqui, ó, que ele carrega aqui no peito o símbolo, né, da União Soviética. Desculpa, o símbolo do comunismo. E o Capitão América tá aqui, ó, com esse homem jogando nele no chão. Provavelmente o Capitão América, claro que ele vai ganhar essa briga. E ele aqui no braço, ó, também tem o mesmo símbolo, tá bom? Que é a foice, né, e o martelo. Aqui a gente tem outra HQ, que tá escrito assim: Is this tomorrow, America under communism? Ou seja, esse é o amanhã, América sob o comunismo. E aí vocês podem ver, né, o caos que tá aqui nessa imagem, né? Tipo, tem pessoas sendo agarradas por esses personagens vestidos de vermelho, né, para representar a ameaça vermelha. A bandeira dos Estados Unidos aqui atrás pegando fogo, tá vendo? E esse daqui é um que eu acho muito interessante, porque ela é um cartaz, né, eleitoral de 1935, suíço. Aqui embaixo, né, tá escrito menos de 5 dias para se prevenir da sabotagem comunista.
não às ações comunistas, não à proibição de pesquisas científicas, não à aventura financeira. E aqui, né, a gente tem novamente a foice e o martelo, tá? Que vai decepar a cabeça de Genebra, né, que está representando aqui a cidade suíça. Outro ponto muito interessante também é que nesse mesmo período a gente vai ter o macartismo nos Estados Unidos, tá? Criado pelo senador norte-americano Joseph McCarthy, em 1950. E o objetivo era encontrar comunistas dentro do governo e da sociedade. Ele vai, assim, fazer uma verdadeira caça às bruxas, sabe? Ele vai tentar a todo custo achar-se... E é nesse momento também, tá, que vai ser criado aquele estereótipo do soviético, que ele é espião. E isso fica muito claro na personagem também, tá, da Marvel, a Romanoff. Porque apesar dela deixar, né, a União Soviética nos quadrinhos, a Romanoff, ela nunca é americano bastante. A Romanoff nos quadrinhos, ela nunca é confiável bastante por causa desse passado dela, tá? E tem toda aquela noção, né, de uma espiã que ela vai ser treinada numa academia só de mulheres, que ela foi preparada para matar. Enfim, é muito interessante a história da Romanoff e como ela surge, né, nesse cenário também de anticomunismo, né? Então, passando mais aqui um pouquinho, a gente vai perceber que também existiam, tá, propagandas soviéticas e anticapitalistas, mas elas não eram tão recorrentes quanto o grande medo, né, que os Estados Unidos tinham desse socialismo se expandir, né? E a propaganda soviética normalmente ela apontava para as desigualdades sociais, a miséria, né, que os Estados Unidos vivenciava, o desemprego. Por exemplo, a propaganda soviética vai usar bastante, tá, do racismo estadunidense. Aqui, eu gosto muito dessa propaganda, que está escrito, ó, vergonha americana, aqui no cartaz. E esse cartaz foi publicado justamente na época em que estava uma discussão lá nos Estados Unidos entre o movimento negro, né, e a Ku Klux Klan. Então, é nesse momento de discussões, né, do movimento negro que os soviéticos vão se utilizar, né, dessa disputa para fazer várias publicações, tá? Vocês podem achar várias publicações na internet. Aqui a gente tem outra propaganda, né, que é de uma mulher que está contando, né, as moedas para comprar um leite para a filha dela, enquanto um homem rico aqui atrás está rindo dela. E aqui no cartaz, né, a tradução é: ele só tem abundância para os ricos. Nós buscamos abundância para todos. Aqui, ó, essa daqui também é muito interessante, porque a gente tem uma bomba, né, a bomba atômica. E o que os estadunidenses estão fazendo aqui, ó, é camuflar a bomba de uma pomba branca, simbolizando, né, a paz. Novamente, a União Soviética estava cutucando, né, os Estados Unidos. Como que vocês se acham melhores do que nós? Como que vocês levam, né, a paz, enquanto a gente leva a desgraça? Lembrem dessa imagem aqui. Se vocês saem por aí criando e jogando bomba atômica, sabe? Aqui a gente tem outra propaganda muito interessante também, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, porque a educação soviética, além dela ser muito boa, ela era gratuita, tá? Então, o que os soviéticos brincam aqui é que enquanto a educação dele estava crescendo, né, o avanço na educação aumentou 70% entre 1951 a 1955, os Estados Unidos tinham um grande déficit, tá, na educação. Então, aqui em cima, né, tem uma menina toda arrumada, indo para o colégio, e aqui embaixo tá um menino chegando num colégio estadunidense, né, e o colégio todo fechado. Bom, agora aqui a gente vai avançar, tá, mais um pouquinho. E agora vamos relembrar um pouco lá da Segunda Guerra Mundial, tá? Assim que a guerra acaba, né? Eu acho que vocês devem ter visto isso nas últimas aulas. A gente vai ter a Conferência de Potsdam, em 1945. A Alemanha, ela vai ser dividida em 4 partes, assim como também Berlim, tá? Berlim ficava do lado oriental da Alemanha, que era, né, comandado pela União Soviética, mas Berlim também vai ser dividido em 4 partes, tá? É sempre bom lembrar isso.
entre a França, a União Soviética, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, tá? Pensem comigo. Se Berlim está do lado da Alemanha Oriental, que é governado e comandado pela União Soviética, consequentemente, a União Soviética tem muito poder, né, dentro de Berlim. Tanto a Berlim Ocidental, né, que era governada pelos países capitalistas, quanto a Berlim Oriental. E o que é que a União Soviética pensou? Se eu decretar um bloqueio em Berlim, na Berlim Ocidental, né, claro, eles vão definhar até precisar da minha ajuda. Quando eles precisarem da minha ajuda, eu tomo Berlim por completo. Então, em 1948, eles vão decretar um bloqueio soviético à Berlim Ocidental. Vai faltar comida, vai faltar produtos de higiene, vai faltar água. Mas os Estados Unidos ele vai conseguir contornar essa situação levando vários carregamentos de comida, dessas coisas que estavam faltando, por aviões. Então, em 1949, a União Soviética decide, né, parar com esse bloqueio porque não estava dando em nada. Mas os países capitalistas vão se unir, né, nesse momento, vão sentar e vão decidir unir as suas partes dentro da Alemanha. Então, em 1949, no ano que o bloqueio foi cancelado, tá? A gente vai ter a união dos países capitalistas. Eu coloquei aqui uma foto para vocês, lembrando, tá, que isso aqui era tudo dividido. Eles vão se unir e a mesma coisa vai acontecer aqui dentro de Berlim, tá? Eles também vão se unir aqui, criando a República Federal da Alemanha, na parte ocidental, né, governada pelos países capitalistas, e criando também a República Democrática Alemã aqui no lado oriental, tá bom? Vamos pensar aqui como que a gente vai chegar lá no Muro de Berlim. Na década de 60, a gente estava tendo muitas migrações. Vocês lembram que eu falei para vocês que aqui, ó, na União Soviética, o estudo ele era gratuito? Pronto. As escolas e as universidades elas eram muito boas e elas eram gratuitas. Mas quando alguém se formava nessas universidades, buscando, né, emergir socialmente, ganhar mais, ter mais prestígio na sua profissão, eles acabavam migrando da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, do lado capitalista. Vale lembrar também que, nesse momento, a Alemanha Ocidental ela estava se desenvolvendo muito rápido por causa do Plano Truman. Mas tenham em mente, tá, que também vai acontecer fugas da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental, porque tudo aqui era muito caro. O custo de vida aqui era muito alto. Então, algumas pessoas já preferiam arriscar também e migrar para a Alemanha Oriental da União Soviética. Na década de 60, cerca de 2.000 pessoas fugiam diariamente para a Alemanha Ocidental. Então, tentando, né, impedir essas fugas, o que o governo soviético vai fazer em 1961 é colocar arame farpado nas ruas que davam acesso para o lado ocidental, tá, da Alemanha. Mas isso não vai funcionar, ele não vai conseguir controlar a população. Então, eles vão ordenar a construção de um muro que vai dividir esses dois lados, né, da Alemanha. E não era um simples muro, não, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês. Não consigo. Depois vocês vão receber esse slide, aí vocês dão um zoom aqui, tá? Mas tinha um muro na parte ocidental, na parte capitalista, e também tinha um muro do lado da Berlim Oriental. E aqui no meio a gente tinha toda uma guarda, tá? Para que ninguém passasse. Aqui a gente tinha os grandes partes assim de areia, porque caso alguém pulasse, a marca do solado ficaria grudada na areia. Então eles saberiam que alguém passou. Aqui embaixo a gente tinha uma vala, porque se alguém, por algum motivo, quisesse atravessar isso aqui de carro, tipo, bater aqui no muro, eles iam cair aqui embaixo, porque essa vala tinha cerca de 4 metros. Então, eles não iam conseguir atravessar de carro também. Aqui a gente tinha a guarda, né, que monitorava dos dois lados para ver se alguém estava tentando passar. Aqui em frente a gente sempre tinha cachorros, né, e soldados, né, fazendo a guarda também. Aqui a gente tinha ainda os arames farpados, então era toda uma segurança, tá? Para que ninguém passasse de um lado para o outro, mas ainda assim, muitas pessoas vão conseguir passar, mas muitas pessoas também vão morrer
durante a tentativa de fuga, tá? E a queda do Muro de Berlim só vai acontecer em 1989, quando a população, com as próprias mãos, vão decidir quebrar o muro. Então, muita gente vai para o meio de Berlim e com machado, com madeira, batem até quebrar, mas mais tarde, né, claro, vão chegar mais ajudas para destruir o Muro de Berlim. E é isso, gente. Deixa eu só aceitar aqui. Deixa eu só projetar. Tem uma pergunta. Se morreu muita gente nessa época da queda do muro? Olha, eu acredito que não. Eu não posso dizer com certeza, porque eu não estudei se morreu muita gente na época da queda do muro, mas eu acredito que não, porque nesse momento já vai ter algumas conversas, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética para decretar o fim da Guerra Fria, se bem que tem gente que acredita que até hoje, né, a Guerra Fria não acabou. E nesse momento o governo ele já estava se organizando para derrubar o muro. Só que a população ela ficou assim cansada de esperar, sabe? Como eu falei para vocês, depois vão chegar ajuda, né, para derrubar o muro, mas inicialmente as pessoas vão derrubar o muro na mão mesmo. E sim, tiveram famílias separadas. Quem estava do lado oriental ficou do lado oriental e quem estava no lado ocidental ficou no lado ocidental. Até certo período de tempo, essas pessoas elas conseguiam transitar entre as duas Berlins tranquilamente, mas depois que o muro é construído, onde você estava, você ficava. A não sei que você tentasse fugir, mas como eu falei, muita gente vai morrer tentando fugir, né? Tanto para a Alemanha Oriental quanto para a Alemanha Ocidental. Não vou ocupar muito tempo de David, mas qualquer outra pergunta vocês deixam aí, que no final a gente responde. Gente, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre a queda do muro, tem um filme muito bom. Eu vou digitar aqui o nome dele. Tá no YouTube, inclusive, viu? Se chama Adeus Lenin. Enfim, é um filme assim maravilhoso, sabe? Inclusive já serve como um filme para vocês estudarem também, não só se divertirem, apesar do filme também proporcionar uma diversão, assim. Mas é muito interessante mesmo e acho que pode complementar uma série de coisas que Evelyn falou. Vocês estão escutando ruído ou tá tudo bem? Alguém pode me responder, Tá tudo por favor? certo, tá tudo certo. Ah, pronto, tudo bem. É porque eu estou usando o celular. Meu notebook teve um problema. E aí. Então, Karina, na Segunda Guerra, a gente disponibilizou o vídeo lá no site, né, no aplicativo que vocês têm para acessar as aulas. Então, tá lá disponível. Essa aula de hoje é Guerra Fria, tá? Então, é diferente, assim. Mas a gente deu uma contextualizada e a gente tá dando uma contextualizada e eu acho que vai ajudar vocês nisso. Não, a revisão é só depois. Acho que é daqui a 2 semanas, não sei. Pronto, então, eu gostaria que vocês participassem, utilizassem um microfone, alguma coisa assim, sabe? Por favor, nos ajude, é muito chato, só a gente falar. E aí, eu vou dizer já, né, o que eu quero que vocês falem para mim, etc. Mas, como a Evelyn estava falando, né, a gente tinha a Guerra Fria, certo? Ocorrendo durante esse período. A Guerra Fria não vai ocorrer, né? Choques diretos, né? Uma terceira guerra mundial, vamos dizer assim, envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética, mas irão ocorrer diversos conflitos, certo? Dentro do que a gente chama de guerras periféricas, né? E guerras periféricas justamente porque ocorrem em regiões, certo? Em que não era dentro dos Estados Unidos e dentro da União Soviética, certo? E aí, essas guerras, elas vão ser fundamentais para a gente compreender uma série de questões, né, referentes às guerras e à Guerra Fria em si. Desculpa, meu irmão está gritando aqui, eu fico um pouco desconcertado. Então, a gente vai trabalhar agora, inicialmente, a Guerra da Coreia, tá? Que durou entre 1950 até 1953. Passa para mim, Evelyn, por favor. Pronto, esses daqui, alguém sabe quem é?
Usem o microfone, tá? Eu Só se não sei, puderem. é BTS. Ok. Alguém daqui gosta dessa banda? Ó, Evelyn gosta. Danaira, né? Espero que tenha dito. Madu também. Irlanda. Karina nunca ouviu falar. Júlia disse que gosta de K-pop. Certo. Mais alguém gosta? Pronto. Madu disse que gosta no geral, né? Então, vocês sabem qual é a importância política e econômica do K-pop dentro da Coreia do Sul? Alguém já estudou sobre isso? Já viu? Júlia, quer falar pra gente? E Madu, caso queira também. A Madu tem vergonha. Ramon levantou a mão. Pronto, Ramon, pode falar. Professor, tá dando pra ouvir direitinho? Sim, tá ótimo. Ok, assim, eu tinha visto... Pera. Pronto, me chamaram aqui. Então, eu tinha visto que era... Tanto, por exemplo, o Japão, né? Com os animes mesmo, sabe? Hum, E toda essa ideia fofa, essas coisas que eles colocam assim nos desenhos e tal, funcionou como uma limpeza de imagem, por conta de atrocidades cometidas e tal, sabe? Aí eu vi que o K-pop também não se diferenciava muito disso. Que hum, tanto a questão de, tipo, da expansão da cultura, né, coreana, isso serve também, que muita gente, querendo ou não, se interessa pelo país por conta do K-pop, como sim, também eu acho que de uma limpeza de imagem, né? Aí é isso. tudo bem. Alguém tem mais uma ideia? Obrigado pela participação, Ramon. Júlia também É, levantou a mão. Pronto, pode falar, Júlia. assim, pelo pouco que eu sei, o K-pop ele ajuda muito na economia do país, né? E vai Isso exportar, também. porque o K-pop começou, ele sempre teve essa visão de comércio, né, exterior, levar a cultura da Coreia do Sul para comércio exterior. E teve essa explosão, né? O BTS foi muito responsável, assim, para difundir ainda mais, porque já teve alguns outros grupos que começaram a chegar na América e tal, e eles também ajudaram bastante nisso. Para mim, assim, eu posso estar errada, mas eu vejo muito nesse Sim, lado econômico lá, sim. porque Tá totalmente, impulsiona muito totalmente. também o turismo. Muita gente quer conhecer lá por conta das bandas. Sim. Aí começam a consumir outras coisas, começam a consumir os dramas de lá, né? Os doramas, Uhum. se passam a se interessar bastante. Eu vejo por esse lado. Muito bem. Então, eu não estudei muito, né? Não tenho tanto conhecimento do que Ramon falou, né? Sobre essa questão da limpeza de imagens, porque eu não conheço tanto, gente, da cultura coreana e tal, sabe? Eu já escutei algumas coisas e tal, mas o que eu mais li, né, foi essa questão do lado econômico e geopolítico, né? Eu não sei muito bem sobre o que Ramon disse, mas pode ter a ver também, né? Com certeza. E aí, mas o que vocês falaram é muito importante, assim, quando a gente pensa, né, nessa questão cultural, né, e do financiamento político, né, de determinadas bandas, de determinadas áreas da cultura para o desenvolvimento econômico, né, do país, é muito importante a gente entender que a cultura, ela necessariamente tem essa questão política por trás, certo? E como eles utilizam é muito, muito interessante, né? Porque é um investimento tão maciço que a gente consegue observar, tipo, pessoas do interior, assim, sabe? De um estado, tipo, do interior de Minas Gerais, vamos dizer assim, interior de Pernambuco, de pessoas que conhecem e consomem aquilo, sabe? Justamente por causa desse grande investimento e dessa busca por cada vez mais movimentar a economia do país. E isso gera muitos lucros, certo? Isso gera muitos lucros para o país. Só é vocês pesquisarem, certo, no Google, que tem alguns dados, assim, mas, tipo, são lucros de bilhares, sabe? Que sustenta consideravelmente o PIB, né, o Produto Interno Bruto.
Então, é muito interessante a gente observar isso, né? E eu quis utilizar justamente a ideia da Coreia do Sul, né, e já já eu vou falar da Coreia do Norte, para fazer com que vocês entendam que as questões atuais, né, vividas pela Coreia, e essa mesma questão, né, do investimento em K-pop, etc., no país buscar o desenvolvimento contínuo, né, também a gente precisa analisar, né, dentro disso, o processo de divisão das duas Coreias, né, e a guerra que vai ser desencadeada durante a Guerra Fria, certo? Mas é muito interessante a gente observar isso. E sim, né, vocês falaram que tem muita xenofobia, né, com certeza, deixa eu ver aqui. Pronto, a xenofobia continua grande. E justamente por isso, né, quando a gente vê a popularização, né, dessa cultura, etc., a gente vai observando o grande preconceito e racismo, né, que vai aparecendo. E aí, gente, é muito importante a gente compreender isso por esse lado, tá? Passa para mim, Evelyn, por favor. E Ana levantou a mão, tá? Ah, tudo bem, pode falar. Professor, Sim. principalmente aqui, esse xenofobismo, não só do povo chinês, assim como asiático no geral, Sim. Veio crescendo por causa da pandemia, dessa coisa do coronavírus. Isso, muito bem. Entendeu? Sim, com certeza. A gente observou bastante, né? O governo brasileiro também, né, fazendo isso. A questão da China, isso ficou muito, muito presente por causa também do que Evelyn falou para vocês, né? Essa busca pela construção de uma política anticomunista, né? Anti aquele ideal. Então, soma a questão do racismo, soma a questão do viés político também, né? Porque a China é um país socialista, né, apesar das características capitalistas, mas eu não vou entrar, porque é um tema muito complexo aqui, né? Outro dia vocês estudam sobre isso, mas tem também isso, né, essa busca e esse ideal por ridicularizar. E, tipo, a gente observa isso no nosso dia a dia também, né, dentro da própria sala de aula, sabe? Só que agora ficou muito visível, né? Só que dentro da nossa própria sala de aula isso estava acontecendo a todo momento, só que estava invisibilizado. Só é você abrir o livro de história, né? Será que você vai encontrar ali muitas páginas falando sobre história do continente asiático? Certo? Se você encontrar, vai ser tipo um parágrafo super curtinho, sabe? Se eu perguntar aqui, eu acredito que a maioria de vocês não vão conseguir me responder, né, sobre questões referentes à história da Ásia, sabe? Justamente porque a nossa história ela está muito relacionada ao eurocentrismo, né, à ideia dos valores ocidentais, que são aqueles valores, né, colonialistas, né, da Europa, e esses valores que tentam ridicularizar o outro, né, e colocar o outro dentro de uma condição de inferioridade. Não é isso? Então, o que acontece? A história, parece que só existe história da Europa, né? Aí quando a gente olha para a história asiática, etc., a gente descobre coisas maravilhosas, assim, sabe? Coisas que fazem com que a Europa, tipo, ao longo do tempo, seja uma simples periferia, né? No sentido de ser um local excluído diante de tanta grandiosidade que estava presente no continente asiático. Evelyn, que estuda Idade Média aí, né? Pode falar muito bem para vocês. Mas é isso, né? Me confirme aí, Evelyn, por favor. Caso você possa. Pronto. Então, é isso, gente. É importante a gente se manter atento e criticar também, né? Tudo está repleto de parcialidades, né? Nada existe de forma neutra. E quando a gente observa para a história, isso está muito presente, né? E, enfim, essa busca por ridicularizar o continente asiático, né? E quando a gente observa como isso foi um estopim muito grande, como o Iona falou, nessa pandemia, né? E aí, quando a gente olha para o K-pop, etc., essa grande disseminação e tal, a gente começa a entender, né, que há valores políticos por trás e entende a importância fundamental desse gênero musical, né, e não só de um gênero musical, né, mas de uma forma também de se comportar, uma forma de se consumir arte, etc., que é muito interessante. E a gente começa a abrir as nossas mentes, né, e começa a criticar mais e começa a analisar outras questões que não estavam dentro da nossa realidade anteriormente.
Pode passar, Evelyn? Rapidinho, eu não sei tudo se bem. vocês ficam muito ligados, né, nessa indústria musical, mas, por exemplo, o grande auê, né, com o BTS é quando eles começam a participar das premiações estadunidenses, por exemplo. O BTS, ele vai ganhar um Grammy, é o Grammy de melhor performance, e assim, a internet vai à loucura, sabe? Tipo, por que que eles ganharam? Eles não deveriam ganhar, sabe? Eles têm prêmios lá, então eles que ganhem por lá. Então, a gente vai ter uma grande movimentação também da internet quando esses grupos, né, tanto K-pop quanto Blackpink, começam a entrar, sabe, na indústria musical estadunidense, principalmente. Era só isso que eu ia falar. Perfeito. Tu sabe mais disso do que eu, né? Eu não sou muito ligado no mundo pop, não, gente. Mas foi bom esse complemento. Pode passar, Evelyn, por favor. Pronto, esse daqui, vocês já viram ele na TV, né? Com certeza. Esse daí é da Coreia do Norte, certo? E aí, vocês já leram alguma notícia sobre a Coreia do Norte, etc? Qual é a representação, geralmente, da Coreia do Norte que aparece, geralmente, pra gente? Professor, País Pode falar. ditatorial. Sim, olha, é Júlia, né, que falou. Pronto. E Ramon pode falar. Caio também. normalmente você vê as notícias. Tipo, eu vi, se eu não me engano, foi da BBC. Aí tinha dito, não sei o que lá, que tem um dia específico na Coreia do Norte que você é proibido usar não sei o quê, que todo mundo é obrigado a ter o cabelo igual Tô a, ligado. ao do líder. Aí, e no final da manchete, tava dizendo que essas notícias eram falsas, sabe? Tipo, eles fizeram toda a contextualização um título bem tendencioso assim, para no final desmentir, entende? Aí normalmente as notícias são. A Coreia do Norte ela é retratada de forma bem sensacionalista na mídia. Sim, com certeza. E aí, gente, o que Ramon falou é perfeito, tá? Muito obrigado, Ramon, pela participação e também dos outros que responderam aqui, né? Nada mais é do que a gente observa como a mídia, né? A mídia, eu vou falar mídia hegemônica, e aí eu falo mídia hegemônica porque é aquela mídia protagonista, vamos dizer assim, né? De onde ocorre sai as principais informações que a gente consome, vamos dizer assim, né? No Jornal Nacional, no jornal, como é que se da tarde, né? Esqueci o nome agora. Quando sai nesses sites, né? Como é que se diz? Nossa, sumiu aqui. Enfim, nessas mídias muito grandes, né? The New York Times, por exemplo, sabe? Todos esses sites muito grandes, né? Aqui do Brasil, lá dos Estados Unidos, né? Da Europa, etc., começam a construir uma imagem, certo? Sobre a Coreia do Norte, em que dissemina uma série de questões relacionadas a fake news, né? E é muito engraçado porque esses sites, eles também dizem, né? Cuidado com a fake news. Só que aí, quando é para falar da Coreia do Norte, aí eles dizem, não, agora a gente pode fazer fake news aqui e disseminar. Que é o que Ramon falou, né? É necessário que todo mundo use o mesmo cabelo que o Kim Jong-un, né? Que todo mundo fique em silêncio, né? Ou não seja uma pessoa sorridente em dia X, né? Todo mundo precisa ficar triste. Então, isso sai, gente, em vários sites, assim, né? E acaba que a gente não se pode ter o mesmo nome que ele. Enfim, isso sai em vários sites, assim, que a gente consome e acaba que, pronto, não pode usar calça jeans também, e acaba que quando a gente consome e a gente não analisa aquilo de forma crítica, a gente acaba ficando alienado, assim, sabe? E a gente não olha para a história em si e para as questões factuais que existem dentro da Coreia do Norte. Isso quer dizer que lá seja um ambiente... Sim, Karina, são fake news, com certeza. Isso quer dizer que lá seja um ambiente maravilhoso, etc.? Não, porque tem problemas, mas tem problemas aqui no Brasil também, né? Só é a gente pensar que o nosso país entrou no mapa da fome, sabe? Não sei se vocês estão acompanhando, mas, tipo, se a gente entra no supermercado, né, a gente começa a observar isso, né? Os pais de vocês, com certeza, já estão falando sobre isso. A pobreza aumentando, né? Eu acho que Júlia quer falar. É a forma que eles usam também, né? Pra manchar a imagem do país totalmente. Sim, para manchar a imagem do país totalmente, com certeza.
Então, constrói essas ideias justamente dentro desse objetivo. E aí, o que acontece? Como eu falei para vocês, né? É um país com problemas? Sim, é um país com problemas. Só que aí, quando a gente olha para o Brasil, tem problemas. Quando a gente olha para os Estados Unidos, também tem problemas, e bastante, sabe? E aí, acaba construindo a imagem do país que é uma imagem violenta, assim, certo? E que não corresponde às questões factuais. E aí o que acontece? A gente se esquece, por exemplo, né, se a gente não consumir questões que são fundadas na realidade e são contra essa mídia que propaga fake news, a gente se esquece que a Coreia do Norte tem um rigoroso assim, sistema educacional, né, que é livre, né, e gratuito para todo mundo. A gente se esquece do grande sistema de saúde também de lá. A gente se esquece da busca, né, da Coreia do Norte por tentar democratizar, né, a questão do capital em si, né, por buscar fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso, certo? A gente se esquece totalmente disso, né, dentro apenas daquela ideia é um país que opta apenas pela repressão, é um país que quer explodir o mundo, assim, sabe? Só que aí isso tem também uma ideia, né, porque a ideia da militarização do país, ela não vem assim do dia para a noite, né? É uma busca também por tentar se defender dos agentes externos. Não sei se vocês já leram sobre isso. Mas... Então, Karina, sim, tem a censura também, sabe? Ocorre a censura lá. Enfim, tem uma série de questões que são problemáticas. E aí eu não vou entrar em tantos detalhes porque o tempo já está correndo. Mas sim, tem a questão da censura lá, certo? Tem também a questão que a gente já observa há muito tempo, né, de um sistema que é comandado pela mesma família há muito tempo, etc. Mas também tem uma outra questão, né, que é a ideia de que a arte, né, vamos dizer assim, ela não é totalmente utilizada para fins propagandísticos, né, e para defender apenas o líder, mas tem também uma certa liberdade artística também, sabe? Não é apenas aquela questão unilateral, mas tem outros caminhos assim que a gente pode analisar. E também tem uma busca por tentar dar poder também para a própria população, através de organismos, etc., que visa fazer com que a população participe também dentro daquelas condições. Mas aí, como eu estou falando, né, é um país socialista, certo? E justamente por isso vem a ideia, né, do anticomunismo. Por qual motivo é necessário colocar a imagem da Coreia dentro dessa ideia obscurantista, né, de que é um país tenebroso, por causa do socialismo, né, de lá. Porque não é um país comunista. Não existe país comunista, tá, gente, atualmente, e nunca existiu. O que existe são países socialistas. Comunista é quando não existe Estado político, certo? E o poder já está democratizado para todo mundo, certo? Socialista é quando ainda tem o Estado, né, socialista lá, governado por líderes, etc., que quer desembocar no comunismo. Mas aí não existe o país comunista, isso é uma balela, assim, né, que é propagada era propagada, né, por Donald Trump, por Jair Bolsonaro, etc., que existem são experiências socialistas. E é o que tem no Vietnã atualmente, o que tem em Cuba, o que tem na Coreia do Norte, o que tem na China, enfim. E aí, o que acontece? Tem essa imagem justamente de tentar colocar essa imagem obscura dentro dessas condições. Sim, Franciele, tem também, só que aí, como eu disse para você, né, a gente não pode olhar isso apenas dentro dessa imagem, certo? Problemática. Justamente porque essa imagem problemática, ela vem também de uma como posso falar, de uma mídia que visa demonizar o país, sabe? E aí a gente acaba se esquecendo de uma série de questões, certo? Que são importantes dentro do país e favorece também a sua população, sabe? Então a gente precisa ter essas duas questões, né? E analisar essas duas questões de forma crítica. Certo? Rapidinho, amigo. Iona Sim, quer falar, mas antes eu vou até comentar isso que o Franciele falou, porque tem um fotógrafo que é norte-coreano e ele tem um Instagram, né, super bombado, assim, depois eu procuro e mando pra vocês, e o pessoal fica chocado, tipo, como é que você tira foto e publica foto? Aí não sabe que aí não tem internet e tal, e ele, tipo, grava vários vídeos também explicando como que é a dinâmica, e ele mora lá, é fotógrafo e posta fotos de lá, sabe? Porque ele quer mostrar pra mídia outra visão da Coreia do Norte, que não é essa, né, que os Estados Unidos propaga tanto. Eu vou procurar o Instagram dele e mandar aqui já já.
Perfeito. Ah, Evelyn, você é maravilhosa. Eu não tinha acesso ainda a esse Instagram. Mas observe, olha aí, cadê quem foi que falou? É Franciele, né? Observa, Franciele, que a gente não pode analisar as coisas apenas dentro de uma única visão, sabe? Porque, tipo, essas pessoas, elas podem ter saído de lá, mas a gente talvez não saiba por qual motivo elas saíram de lá. Será que elas saíram porque tiveram outras oportunidades aqui fora, né? Ou tentaram construir essa imagem do país de forma negativa, de propósito, etc. Isso não quer dizer que o país seja um mar de rosas, assim, mas que a gente acaba se esquecendo de uma série de questões que são próprias do país se a gente analisa apenas dentro dessa imagem, certo, demonizada, assim, sabe? Porque essa imagem, ela não é crítica e ela não utiliza as questões factuais, né, as questões verdadeiras que acontecem ali. Deu para entender, Franciele? Eu não sei se... Sim, mas eu realmente não consigo ver a Coreia do Norte como uma visão de ai, que mil maravilhas, porque Sim, não parece ser, velho. E tô toda a ligado. questão da fome também, do trabalho das pessoas de lá, não. Uhum. Tudo, Enfim. a gente não está dizendo que são mil maravilhas, tá? A gente só está querendo que as pessoas olhem para aquilo de forma crítica. Por exemplo, quando a gente olha apenas dizendo que as pessoas elas vivem em condições extremas de pobreza, né? Isso na verdade não é uma realidade factual, né? Porque se tem desigualdade lá ainda e tal, uma quantidade considerável de pessoas ainda conseguem ter esse acesso, etc. Conseguem ter acesso à educação, conseguem ter acesso à alimentação, conseguem ter acesso a trabalho, etc. E consegue ter, de certa forma, um sistema que garante a sua sobrevivência, sabe? E aí acaba que sempre que a gente direciona essa energia, né, para demonizar esse país, a gente acaba se esquecendo do Brasil, por exemplo, né, que a gente está no mapa da fome, como eu falei para vocês, a gente se esquece de uma série de questões. É da mesma forma que o que acontece na Venezuela, por exemplo, sabe? A Venezuela sofre com a crise e tal, só que aí a gente só dá energia para lá, né? A gente se esquece de uma série de processos, né, históricos e da contemporaneidade que acontece na Venezuela ainda e que acaba prejudicando isso, né? Porque a Venezuela sofre com uma série de sanções, assim, de impedimentos dos Estados Unidos para tentar se desenvolver. Então, qual é a ideia dos Estados Unidos? A gente quer desenvolver, a gente quer que vocês atinjam um patamar de desenvolvimento, né? Mas a gente, para fazer isso, precisa deixar vocês com fome, assim, precisa não dar remédio para vocês, precisa tornar vocês um país em crise, sabe, constante, até não aguentar mais, sabe? Então, são uma série de questões. Da mesma forma, a Coreia do Norte, né? Porque essa busca também, né? Por tentar se fechar ao estrangeiro, por tentar desenvolver uma certa política, é também uma busca por tentar se proteger, né? De determinadas nações que querem derrotar, né? O país. Pronto, Evelyn, eu acho que senão eu vou passar o dia todo. Gente, o que vocês conseguiram compreender o que a gente quis falar, sabe? É que a gente não pode olhar apenas um lado, a gente precisa olhar o outro lado também, né? E tentar criticar, né? Também dizer o que é certo, né? O que é errado, porque a gente não está aqui fazendo uma propaganda positiva, mas sim tentando tornar o debate mais complexo mesmo, sabe? Deu para entender todo mundo e tal? Só a Júlia falou. Deu sim, Gente. professor. Pronto. Tranquilo. Certo. Pronto. Então, como a Evelyn falou, né? Tentem sempre estar procurando mídias alternativas. Tentem consumir conteúdos de pessoas que moram nesses locais também. Porque acaba que o controle dos Estados Unidos sobre a propaganda, né? Vai ser sempre um controle ruim. Sabe? Sempre um controle que mostra aquilo como se tivesse apenas um lado. E a gente se esquece que há uma série de questões que precisam ser analisadas melhor. Pronto, então vamos lá, porque eu já comi bastante tempo só com essa discussão. Então, gente, aqui é o mapa político, certo? Da Coreia, certo? Do Norte e Coreia do Sul. E aí, como vocês estão observando aí em cima, a gente tem que a Coreia fica muito próxima, né, a duas grandes potências, né, muito importantes, que é a China e que é a Rússia, certo? E isso vai ser muito importante para a gente compreender os conflitos que vão ocorrer, né, ao longo da Guerra Fria dentro desse cenário. Então, espero que vocês estejam vendo, né? Antes da gente começar a falar mesmo dessas questões, é importante que a gente entenda que a Coreia do Norte e Coreia do Sul, né, nem sempre teve essa divisão, certo? Essa divisão ela ocorre durante a Guerra Fria. E aí,
é importante que a gente entenda justamente que a Guerra Fria, né, será o contexto e que a gente entende os ecos, né, até hoje, porque a divisão que ocorreu e está presente no nosso, na nossa contemporaneidade vem daí, certo? E é uma guerra que vai ocorrer entre 1950 até 1953, certo? Então, Evelyn, pode passar. Sim, só para, antes que eu me esqueça, a gente observa que a Coreia é uma região, né, que fica dentro de uma península, certo? Então, é uma região muito estratégica, né, para a China, para a Rússia, etc. E isso era visto com bons olhos, né? Dominar essa região, né, ter interesses políticos, né, econômicos nela, era importante justamente porque era uma região situada em um local importante, né, em um local estratégico que poderia favorecer politicamente e economicamente aqueles dois países. Então, gente, em 1897, né, a Coreia, ela vai conseguir se transformar em um império, certo? E, enfim, justamente porque até aquele momento ela era uma espécie de vassalo, sabe, da China. E aí, o que acontece, né? Ela era dependente da China, né? E precisava estar de acordo com o viés, certo? Chineses. Então, nessa data é muito importante, esse ano, né? No caso, é muito importante, porque ela vai conseguir atingir, assim, né? A construção do império e ter mais autonomia. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, justamente por estar num local muito estratégico, acaba que ela vai começar, né, a atrair os olhares tanto da China quanto da China não, da Rússia e do Japão, certo? Dentro daquelas condições. E o Japão fica perto também, sabe? E aí já viu, né? São várias questões que vão ocorrer. E aí o que acontece? Vai ocorrer uma guerra muito importante, certo? Que vai ser a chamada Guerra Russo-Japonesa, que é uma guerra entre a Rússia e o Japão. E acaba que dentro dessa guerra, que vai ser fundamental para a gente compreender a Revolução Russa também, né, que a gente já falou para vocês, né, que a Rússia vai investir bastante em armamento, né, vai desenvolver uma crise muito grande no país. Nessa guerra, quem ganha, né, é o Japão. E acaba que o Japão vai conseguir, certo, dominar a Coreia e transformar, né, ela em uma colônia, certo? E aí o Japão, dentro desse contexto do imperialismo, né, principalmente, vai ser um país imperialista, né, sobretudo dentro da Ásia, que vai tentar se expandir cada vez mais e tentar conquistar cada vez mais territórios, etc., para o seu desenvolvimento. Então, a Coreia passa a ser uma colônia, certo? Controlada pelo Japão. E aí o que acontece? Nesse quesito, né, nesse contexto, a cultura, né, coreana, a política, a economia, etc., vai precisar agora estar subordinado também aos valores japoneses, né? Inclusive, havia também uma busca por reprimir, né, uma série de levantes que vão ocorrer contra a dominação japonesa dentro daquela região, certo? Mas aí o que acontece? Como já falaram aí da Segunda Guerra Mundial, etc., vocês se lembram o que acontece com o Japão, né, no fim da Segunda Guerra Mundial? Franciele quer falar? Ela ligou o microfone. Sim, pode falar aí. Sem problema. Ioná levantou a mão. Eu não estou te ouvindo, Franciele, infelizmente. A Sim, questão as de bombas. Hiroshima, Isso. Nagasaki. Isso mesmo, Franciele. E Marília e Júlia acertaram. Então, o que acontece? Essas bombas, elas vão ser fundamentais para desestabilizar o Japão, né? E a gente sabe que foi uma crueldade sem tamanho, assim, né? Que mostra a força dos Estados Unidos para destruir outras nações, certo? Ainda tem um microfone aberto, não sei de quem é. Acho que seria bom se vocês pudessem fechar. Pronto. E aí, o que acontece? O Japão, né, vai passar, eu acho que é a Franciele que está com problema. Eita. Evelyn, tem como tu... Ah, não, ela já conseguiu. Pronto, então, o Japão segue com muitos problemas da Segunda Guerra Mundial e acaba que a Coreia, né, ela deixa de ser colônia e ela vai ser dividida entre os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Dentro do que a Evelyn falou, né, desse contexto da Guerra Fria, certo? Em que a gente tem essas duas potências, né, os Estados Unidos, o capitalismo, a União Soviética com o socialismo, certo? Tentando disputar a hegemonia global, certo? E aí o que acontece? Vai ocorrer a divisão das Coreias, certo? E aí na Conferência de Potsdam, certo? Lembra esse nome, Conferência de Potsdam,
que vai ocorrer a separação das duas Coreias, né? E a linha divisória vai ficar conhecida como paralelo 38, certo? Que vai dividir essas duas regiões em duas. O sul ficaria sob o controle dos Estados Unidos e o norte ficaria sob o controle da União Soviética, certo? Então, o que acontece? No sul vai ocorrer, obviamente, a influência capitalista e no norte vai ocorrer a influência socialista. Deu para entender até agora, gente? Pode passar, Evelyn, por favor. Pronto. Eu coloquei aqui as imagens, né, da bomba de Hiroshima e Nagasaki, como vocês falaram, e a destruição, né, porque isso vai lascar, assim, o Japão, gente, sério, é tenebroso, assim, e aí, quando a gente olha para a história, né, é a história da humanidade, assim, né, é a história da barbárie mesmo, né, e isso ficou confirmado, assim, no século XX, né, é a Primeira Guerra Mundial, é a Segunda Guerra Mundial, então é uma sucessão, assim, sim, foi os Estados Unidos, então é uma sucessão de guerras, assim, que vão desencadeando, certo? Uma série de catástrofes, assim, enfim, pode passar. Franciele colocou aí, né, os dados. Pronto, então aqui eu falei, né, sobre a Conferência de Potsdam, e aí o que acontece? Essa divisão, né, da Coreia do Norte para a Coreia do Sul deveria ser temporária, certo? Mas aí o que acontece? Não vai ser, certo? Temporária, justamente porque uma série de conflitos vão começar a ocorrer, certo? E aí a gente vai ter o desenvolvimento da Guerra da Coreia, né? Mas antes disso, a gente vai precisar falar de outras questões. Pode passar, Evelyn, por favor. Pronto, a ideia central, gente, pronto, eu coloquei aqui, né, essa divisão aqui é o paralelo 38, né, e a ideia central era que deveria ocorrer uma reunificação dessas duas partes depois, através das eleições, só que isso, como eu falei para vocês, não vai ocorrer, né, mas aí vocês observam a Coreia do Sul capitalista, a Coreia do Norte socialista. Passa aí, Evelyn, por favor. Pronto. Então, o que acontece? Em 1848, a gente tem a formação da República da Coreia no lado sul, que é uma espécie de governo, né, controlado pelos Estados Unidos, certo? E do outro lado, a gente tem um outro governo, né, que é a República Popular Democrática da Coreia, que vai ter, então, né, essa grande influência socialista e vai, de certa forma, ter o apoio, né, da União Soviética, certo? E aí, gente, o que acontece? O líder, né, da Coreia do Sul, ele era bastante, né, repressor, né, contra todas aquelas pessoas que eram comunistas. Então, uma série de questões, né, vão começar a desenvolver, e questões, assim, bem complicadas, como mortes, perseguições políticas, etc. E tudo isso leva, né, ao desenvolvimento de uma repressão muito forte, né, que a gente vai compreender que isso faz parte da linguagem em si da Guerra Fria, né? Como vai acontecer, inclusive, aqui, né, nas ditaduras da América Latina. Tudo isso, né, dentro daquela questão que era necessário conter o comunismo, assim. E eles diziam, né, é necessário conter o comunismo, mas aí a gente mata um monte de gente para conter isso, né? Olha só. E aí ainda chamavam os comunistas, né, socialistas de perigosos, né, e violentos, sendo que eles matavam, torturavam, né, e perseguiam uma série de pessoas. Então, saca só, né? E aí o que acontece, gente? Em 25 de junho de 1950, né, ocorre a busca, né, por ataque da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, certo? E aí havia uma série de justificativas, assim, a gente não sabe ao certo quem é que inicia a guerra, mas o que a gente sabe é que há instabilidade política dentro dessas duas regiões, né, uma querendo, de certa forma, dominar a outra, né, reunificar sob o mesmo governo. Só que isso vai ocorrer dentro de uma série de contextos, né, e de estratégias que vão estar dentro de instabilidade constante, né? Então é ataque de ambos os lados, etc. Mas o Norte ele vai buscar invadir, né, a Coreia do Sul dentro da justificativa de que havia soldados, né, do Sul que estava de certa forma comprometendo, né, as fronteiras assim da Coreia do Norte, certo? E aí pode passar, Evelyn, por favor. Pronto. Então, a gente vai ter 3 fases fundamentais, né, e já já a gente chega ao fim.
A primeira fase inicia em 25 de junho, né, de 1950, que é quando a Coreia do Norte ela invade a parte do Sul, certo? E ela vai obter considerável sucesso, certo? E por que vai obter considerável sucesso? Por causa do grande armamento que possui, né? Por causa do grande material bélico, que inclusive quem fornecia era a União Soviética, certo? E a União Soviética é uma grande potência desse período. Então, o que acontece? Vai ocorrer essa invasão, né? E vai ocorrer a obtenção do sucesso inicial. Então, eles vão conseguir, o lado norte, né, o lado socialista, vai conseguir obter, né, muitos territórios do lado sul, assim, né, eles vão conseguir invadir consideravelmente, vai deter controle, né, sobre uma série de regiões. Mas aí o que acontece? A União Soviética, ela começa a dizer que não quer mais apoiar aquele conflito, certo? Porque aquilo poderia desgastá-la, né, ela não queria entrar em uma guerra naquele momento, etc., e aí ela não deixa, né, de apoiar o lado norte, né, da Coreia do Norte. E aí o que acontece? Se os Estados Unidos vendo isso, vão dizer, não, agora é a nossa chance, né, porque sempre tem o cheiro, né, dos Estados Unidos por perto. Tem guerra e tem violência, os Estados Unidos estão lá, essa é a busca deles sempre. Então, o que eles vão dizer? Que é necessário entrar nessa guerra, né, comandando o lado sul, assim, sabe? E quando os Estados Unidos diz que quer ser um auxílio, na verdade ele está indo na campanha de frente, assim, sabe? Na campanha de frente no sentido de desmantelar mesmo o lado oposto. Isso vai acontecer na Guerra do Vietnã, que a gente vai falar já já. E aí o que acontece? O lado sul ele vai conseguir obter bastante vitórias com o envolvimento dos Estados Unidos e da ONU também, né? Porque a ONU estava dentro dessa e ele estava com aquela visão, né, de que era necessário conter o avanço da Coreia do Norte, certo? E os Estados Unidos, principalmente, tinham essa ideia, né, de que era necessário conter o avanço do comunismo. Porque se a China é comunista, certo? E se aquela área ela vai entrar em uma série de desenvolvimento socialista, vamos dizer assim, e eu falei China comunista, mas China socialista. Então, necessariamente, é necessário conter esse avanço. E aí, o que acontece? A gente tem o envolvimento, né, dos Estados Unidos e da ONU, e necessariamente, dentro desse contexto, a gente tem que o lado sul, né, ele vai começar a obter uma série de vitórias, assim, certo? E ele vai conseguir obter essas vitórias no sentido de começar a ocupar o lado, né, da Coreia do Norte, certo? Então, eles vão conseguir obter vitórias, né, enfim, uma série de baixas de guerra, e etc., né, uma série de soldados mortos, uma série de territórios mortos também, né, vilas destruídas e tal. E aí a gente tem agora a terceira fase, que agora é o envolvimento da China, justamente porque a China vai começar a ver que o lado sul, que é o lado capitalista, estava tentando vilas morrem. Pois é, eu morri. Nossa Senhora. Mas, enfim, gente, a gente tem a terceira fase, agora eu ri. Eu tava sonhando que vocês não iam prestar atenção nisso, né? Mas tudo bem. A gente tem a terceira fase, que é o envolvimento da China no conflito. E aí o que acontece? A China começa a se envolver no conflito apoiando a Coreia do Norte, certo? Justamente porque eles vão começar a ver que o lado sul estava conseguindo grandes territórios da Coreia do Norte, certo? E isso poderia prejudicar os interesses da China, justamente porque estar do lado de um país que poderia ser capitalista, certo? Era algo ruim. Então, a China começa a se envolver. Tudo bem. Então, a China ela vai conseguir, né, se envolver. E a China, gente, sério, era um país, assim, que começa a ter um grande poder, assim, sabe? Ela envia, para vocês terem uma noção, 300 mil combatentes chineses, né? Inclusive, chegou até a ter 700 mil combatentes. Enfim, aí acaba que a China consegue ter esse grande desenvolvimento, né, e grande influência, e acaba conseguindo, mais uma vez, retomar o lado da Coreia do Sul, certo? Só que aí o que acontece? Também o lado do Sul começa a ter também, né, um grande investimento dos Estados Unidos, um grande investimento da ONU também, e acaba que eles expulsam, né, os chineses, junto com a Coreia do Norte, daquela região, certo? Com esse objetivo mesmo, né, justamente porque era necessário combater, e os dois lados estavam bastante poderosos dentro daquele contexto, né, com influências poderosas também, etc. E acaba que eles expulsam da Coreia do Sul, né, os coreanos do norte e os chineses, e acaba que eles vão precisar assinar um acordo, né? E aí, deixa eu só ver aqui. Pronto, aí eles vão precisar
assinar um acordo, né, e isso vai ocorrer em 1953, que é quando a China e os Estados Unidos, né, eles vão assinar um acordo. Então, as Coreias, elas não vão participar desse acordo, basicamente. São os chineses e os Estados Unidos, certo? Eles que vão assinar esse acordo entre si para saber quais seriam o destino daquela região. E aí o que acontece? A ideia central era que permanecesse aquela divisão, né, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, certo? Só que depois eles iriam desenvolver novas eleições, etc. Só que isso também não vai acontecer, certo? Enfim, acaba que a gente observa que durante a Guerra Fria, né, esses países eles vão ter nesse apoio, tanto a Coreia do Sul dos capitalistas, né, dos Estados Unidos, e a Coreia do Norte vai ter, né, esse apoio das potências, né, socialistas. Então, deixa eu só ler algumas. A guerra chegou ao fim com 1,5 milhão, certo? A 3 milhões de pessoas mortas, porque não se sabe, né, ao certo de tanta gente que foi morta, mas foi dentre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas mortas, certo? E acaba que, enfim, esses países eles vão começar a tentar, né, se desenvolver com o tempo, certo? A gente tem, como eu estava falando para vocês antes, né, a ideia do K-pop também, né, da cultura, etc. Tem também essa ideia, né, de gerar desenvolvimento para a Coreia do Sul, certo? Da mesma forma, da questão da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte é um país socialista, vai enfrentar por maus bocados, assim, né, ao longo do século XX, certo? Mas tem também essa ideia de se fechar para o lado externo, tem essa busca, né, por tentar preservar os ideais socialistas, etc. Mas, enfim, deu para entender, gente, essa ideia da Guerra da Coreia? Passa aí, Evelyn, por favor. Já estou com o tempo muito corrido. Pronto, eu coloquei algumas imagens aqui, né? Digam aí nos comentários se deu para entender, ou pelo microfone. Pronto, algumas imagens aí, né, de refugiados, pessoas que estão bastante vilas mortas, já ia falar de novo, vilas destruídas. Passa aí, Evelyn. Pronto, aqui, né, uma grande explosão que ocorreu, né, porque nesse período a gente tem, né, materiais muito bem desenvolvidos, né, inclusive isso vai estar muito presente na Guerra do Vietnã, né, com a napalm, por exemplo, com o gás laranja, etc. Mas aí a gente observa ainda uma série de questões de armamento muito pesado, né. Pronto. Depois vocês dão uma olhada melhor naquelas imagens, que é muito importante, o Enem gosta. Sim, gás laranja. É isso mesmo. Gás laranja, Iona, que era um gás importante. Eu vou falar sobre ele já já. Pronto, Guerra do Vietnã, né? Aí a Guerra do Vietnã, né? Enfim, tem uma série de gente que coloca, sim, essa guerra é um babado mesmo, né? Então, vai de 1959 até 1975, certo? E aí é uma série de informações aqui, certo? Mas eu vou tentar sintetizar, assim, para vocês. Antes de tudo, eu gostaria que você... Passa aí, Evelyn. Antes de tudo, eu gostaria de que vocês vissem esse mapa. É o mapa. O mapa aí, né, que a gente tem a divisão do Vietnã do Norte para o Vietnã do Sul, que nem sempre foi assim também, certo? Mas o que ocorria antes é que o Vietnã, ele fazia parte da Indochina, que era uma região, certo? Controlada pelos franceses. Lembra lá do imperialismo, certo? Que é muito importante a gente compreender também a guerra do Vietnã por conta do imperialismo mesmo. Da mesma forma, a guerra da Coreia, certo? Dentro desse contexto. Mas aí, pronto, pode passar, Evelyn. Pronto, aqui. Vocês já viram? Pronto, Rambo, olha aí. Vocês conhecem a história, né, gente? Pronto, Dandara disse que é muito bom. Enfim, eu não vou contar tanto acerca da história, mas vou dizer o seguinte, né? Rambo, ele surge, né, dentro desse contexto, certo? Em que os Estados Unidos estavam tentando construir, né, uma imagem acerca da sua participação no Vietnã. Entendeu? Então, o que acontece? Esses filmes, se eu não me engano, da década de 80, né, década de 90 e tal. E aí, o que acontece, gente? Era necessário que os Estados Unidos começassem a construir uma imagem de que a guerra, né,
foi muito cruel para eles, né? Que eles, na verdade, um jeito de disfarçar a surra, isso mesmo. A ideia de que, como a guerra foi muito cruel para os Estados Unidos, né, obviamente, porque eles foram e perderam, né, bastante gente, perderam muito dinheiro, etc. Enfim, acaba que era necessário construir uma imagem bonita, né, imagem em que mostrasse que a guerra, sim, também, mostra o Forrest Gump, né, era necessário mostrar, né, que os Estados Unidos eram poderosos, né, e que justamente por isso era necessário investir em propaganda, né, propaganda do cinema, né, do audiovisual em si, e dentro do século XX, né, que o cinema é um importante mecanismo de informação, certo? Então, era necessário fazer isso. A Guerra do Vietnã, para vocês terem uma noção, ela vai ser televisionada, certo? Não sei se vocês sabem sobre isso, mas é a primeira vez que uma guerra vai ser televisionada. Então, imagina só, você se senta, né, no café da noite, né, ou no café da manhã, etc., e tá lá as pessoas morrendo, né, tá lá pessoas saindo da cabeça, né, tá lá bombas caindo, etc., e isso, né, os Estados Unidos teve um papel muito importante para a permanência da guerra, certo? E para, não só isso, mas para a prática de uma série de violências, assim, incontornáveis, né, contra a população do Vietnã do Norte, principalmente, certo? Então, o Rambo surge justamente nisso. E o Rambo é muito importante, gente, porque a gente começa a compreender que o cinema, ele também é parcial, certo? E justamente porque ele é parcial, porque ele surge também conforme os interesses daqueles que estão produzindo. E justamente por isso o cinema é uma fonte histórica, certo? Então, entender Rambo também é uma forma da gente compreender os ideais, né, dos Estados Unidos dentro, né, desse processo da Guerra Fria, né, e o processo de tentar construir uma imagem acerca da Guerra do Vietnã, que tentava favorecer os estadunidenses, enquanto colocava os comunistas, né, colocava o lado, né, rival do Vietnã como pessoas inimigas, né, como pessoas violentas, enquanto os Estados Unidos estavam lá, né, os coitadinhos, para não dizer o contrário. Inclusive até a busca por tentar construir uma imagem de homem também, né, porque o Rambo nada mais é do que um personagem emblemático, assim, né, da história do cinema. Ele tá todo musculoso, ele tá relacionado também à busca por segurar uma arma, né, tudo isso compõe, presta atenção, tá? Compõe um ideal de masculinidade mesmo, né, e que tentava colocar, né, esse homem, esse soldado, etc., tentar resgatar, né, essa imagem do soldado como um homem viril, né, como um homem forte, como um homem potente, etc. Tá dando para entender até agora? Pronto. Então, quando vocês assistirem Rambo, né, esse, se eu não me engano, é o segundo, já saibam disso. Pode passar, Evelyn, por favor. Pronto, então vamos lá. Eu vou tentar ser rápido aqui, certo? Justamente porque o tempo está correndo e eu gostaria que vocês vissem um vídeo ainda, certo? Que eu acho importante para vocês discutirem. Então, a Indochina, né, como eu falei, colocava, né, era onde estavam organizados os países do Vietnã, né, o Laos e o Camboja também, né, todos eles durante o período do século XIX até parte do século XX estava sob o controle da França, certo? Então era uma região muito rica para a França, etc, e era necessário dominar aquela região, né, com fins colonialistas. Então, o que acontece? Durante a Segunda Guerra Mundial, o que acontece é que a França ela vai ser, durante um tempo, né, dominada pelos nazistas. Não sei se vocês se lembram. E aí, nesse contexto, o Japão já estava com o olho, assim, considerável, né, sobre aquela região. Então, é nesse momento que o Japão consegue ocupar, certo? A Indochina, né, principalmente o Vietnã, com o objetivo de tentar explorar aquele território, né, e desenvolver, de certa forma, um processo de dominação, assim. E aí, o que acontece? Em 1941, né, quando o Japão ele começa a aplicar os seus interesses no local, certo? E as colônias francesas já estavam passando por um processo de crise, assim, né, justamente porque a França estava tentando se recuperar também da Segunda Guerra Mundial. E aí, no decorrer, né, da Segunda Guerra Mundial, o que acontece é que os franceses eles são expulsos, né, pelos japoneses daquela região, mas também a gente precisa entender que dentro do Vietnã, principalmente, né, e aí eu vou falar Vietnã principalmente justamente porque é o território maior, assim, onde os maiores conflitos vão ocorrer,
certo? Apesar do Laos e do Camboja também estar envolvidos. Dentro do Vietnã, uma série de movimentos, né, nacionalistas, etc., vão começar a surgir, né? Inclusive, tem um líder, né, que é o Ho Chi Minh, certo? Eu estou usando o meu celular aqui, ele está com um pouco de problema. Ho Chi Minh, né, ele vai conseguir desenvolver a Liga Revolucionária pela Independência do Vietnã, certo? Que vai ser uma importante organização, assim, certo? Que vai ser fundada dentro desse contexto, né, em que o Japão está tentando dominar aquela região, né, e ocorre que os franceses estão sendo expulsos. Então, ocorre a fundação da Liga Revolucionária pela Independência da Indochina, e Ho Chi Minh, ele vai ser, né, esse importante líder, assim, né, que vai organizar. Inclusive, ele já tinha formado outros partidos, né, porque dentro do século XX, né, nesse início, né, da década de 20 até a década de 30, uma série de movimentos começam a ser construídos para tentar impedir que a França governe, né, e continue colocando a Indochina dentro dessa condição de colônia, certo? Então, era necessário desenvolver esses movimentos para tentar expulsar os franceses. Mas o que acontece é que os japoneses, eles vão dominar, né, e acaba que vai ocorrer essa formação da Liga Revolucionária pela Independência da Indochina, que tem como um dos líderes principal o Ho Chi Minh, certo? Então, acaba que a Segunda Guerra Mundial, como eu falei para vocês, né, vai ser bem catastrófica para o Japão, né? O Japão vai conseguir dominar a região por um tempo, mas com a queda das bombas, etc., ele vai precisar se afastar. E acaba que quem entra agora novamente na disputa é a França, certo? Mas aí, gente, o que vai acontecer? Um governo, né, ele vai ser formado pelo Ho Chi Minh, que é a República Democrática do Vietnã, certo? Que é a RDV. E aí o que acontece? Esse governo, né, que busca a independência e busca também a instauração de ideais, né, socialistas no governo, vai ser visto com maus olhos, né, dentro daquela condição. Então, a França, ela vai tentar reivindicar o controle sobre aquela região, né, e vai tentar atacá-la, certo? Passa aí, Evelyn, por favor. Pronto, aí a gente tem o desenvolvimento da Primeira Guerra da Indochina, certo? Então, como eu falei para vocês, o Ho Chi Minh, ele vai decretar, né, o desenvolvimento de uma república democrática, mas vai ocorrer conflitos entre o Vietnã e a França, certo? Justamente porque eles vão ver que os franceses, né, que os seus ideais estavam sendo perdidos. Então, ocorrem esses conflitos e vai ter apoio, né, da China, né, e da URSS, o lado do Vietnã, certo? E principalmente do governo, né, da República Democrática do Vietnã, enquanto a França, né, vai ser apoiada principalmente pelos Estados Unidos, certo? E aí o que acontece? Em 1954 vai ocorrer um cessar-fogo, né, justamente porque essa guerra já estava ocorrendo e era necessário desenvolver uma alternativa para tentar acabá-la, certo? E ocorre a Conferência de Genebra, que a partir disso a gente tem a divisão do Vietnã em duas partes, certo? Espero que vocês tenham conseguido compreender até agora. Então, para entender a guerra do Vietnã, né, a gente precisa entender essa primeira guerra da Indochina. Inclusive, a guerra do Vietnã é chamada de Segunda Guerra da Indochina, justamente porque ela vai ocorrer entre o Vietnã, o Laos e o Camboja também, sabe? Porque o Laos e o Camboja também vão participar dessa guerra, né, apesar de não serem os grandes protagonistas, assim, e o Vietnã que seja. E aí, na Conferência de Genebra, a gente tem justamente essa divisão, certo? Que vai colocar o lado sul do Vietnã dentro do controle, né, dos Estados Unidos, né, vai ser desenvolvido um governo lá autônomo, etc., com os ideais do capitalismo, né, estadunidense, e a gente tem, né, a RDV, que é a República Democrática do Vietnã, que vai estar também dentro dos ideais da União Soviética. Pode passar, Evelyn, por favor. Pronto, aí vocês observam nessa divisão, mais uma vez. Pode passar. Pronto, tá cortado. Ah, não, tá não. Pronto, porque provavelmente estava. Pronto, agora a Segunda Guerra da Indochina ou Guerra do Vietnã, certo? Que é justamente para a gente entender que, na verdade, a Guerra do Vietnã, ela também é um desmembramento, né, de uma série de conflitos que já estavam ocorrendo antes, certo? E a Guerra do Vietnã vai ser super importante por uma série de questões. Então, o que acontece? Antes de entrar nesses detalhes, o período entre guerras, né, que vai ocorrer entre a guerra da primeira, né, Guerra da Indochina para a segunda, vai estar repleto de questões também, né, quando os franceses eles vão se retirar da região, né, vai ocorrer o crescimento direto dos Estados Unidos com o objetivo de influenciar cada vez mais o Vietnã do Sul,
certo? Com apoio militar, inclusive, muito importante, né? Para o desencadeamento também, né, de uma futura guerra, vamos dizer assim. E aí os franceses saem, né, e o domínio dos Estados Unidos. Então, preste atenção, né, primeiro os franceses saem, os franceses que estavam guerreando, né, na Primeira Guerra da Indochina, e que tinha essa colônia, né, mas eles saem, as tropas saem, porque eles vão assinar um acordo, etc., e agora os ideais dos Estados Unidos começam a ser aplicados, certo? E aí, a gente vai ter a formação, né, da Frente Nacional dos Estados, da Libertação do Vietnã, né, que são os Vietcongues, que com certeza vocês já ouviram falar em algum lugar, né, se não todos, pelo menos alguns, que eram, né, guerrilhas, assim, financiadas também pelo lado do norte, mas essas guerrilhas, elas nascem no lado do sul, certo? Justamente com o objetivo de tentar combater mesmo o governo que estava sendo cada vez mais financiado pelos Estados Unidos. E também uma outra questão é que a conferência, né, que vai ocorrer, o acordo que vai ocorrer para a divisão, era necessário que posteriormente ocorresse a unificação através de eleições. Só que como o líder, né, político do Vietnã do Sul estava com medo, né, de que o Ho Chi Minh, né, que era esse líder, né, socialista, etc., do lado norte, conseguisse cada vez mais apoio, né, porque ele estava com muito apoio, inclusive, ele vai dizer que não quer mais, né, o desenvolvimento de eleições. Isso vai ser fundamental, inclusive, para ser também um período de instabilidade, né, em que cada vez mais a população, né, começa a se reunir também, né, em guerrilhas, etc. Os grupos guerrilheiros começam a disseminar também, né, os ideais contra, né, o Vietnã do Sul, e ocorre, né, o chamado estopim, assim, catastrófico, que vai ser quando um navio, né, estadunidense vai ser, como posso falar, prejudicado, assim, né, vão ser destruídos pelo Vietnã, né, do Norte, certo? Que inclusive eu até coloquei aqui o nome, mas eu acabei me esquecendo. Enfim, gente, está tudo certo. Depois vocês dão uma olhada no resumo. Encontrei aqui. É o Destroyer Maddox, né, que é o navio norte-americano, e as lanchas da patrulha, né, vietnamitas, né, do lado norte, etc. E os Estados Unidos vão dizer, não, agora a gente precisa entrar no conflito, sabe? Se antes a gente só estava apoiando de forma com as tropas, né, militares, né, com o desenvolvimento de materiais bélicos, etc., agora a gente precisa entrar. Então ocorre o estopim do conflito. Pode passar, Evelyn, por favor. Pronto, a gente tem, né, que ocorre durante o Lyndon B. Johnson, certo? Que ele que vai, de fato, colocar essa questão em disputa mesmo, dizendo que é necessário enviar cada vez mais o exército, né, e desenvolver uma guerra, de fato, contra o lado do norte, né, e também dentro daquela ideia, né, de que é necessário conter o avanço comunista, certo? Então, Lyndon B. Johnson vai ser esse presidente que vai desenvolver esses ideais. Então, o que acontece? Para lutar junto com o lado do sul, né, do Vietnã do Sul, os Estados Unidos vão enviar 25 mil soldados, né, em 1964 e 500 mil em 1968. E acaba que o Vietnã do Norte ele vai receber apoio da União Soviética e da China. E o Vietnã do Norte, né, não tinha só as suas tropas, mas também tinha o apoio dos Vietcongues, né, que era também um grupo de guerrilha que, de certa forma, era financiado pelo Vietnã do Norte. Pode passar, Evelyn. Pronto, então a gente tem uma série de táticas, assim, que são surpreendentes, né, e demonstra como os vietnamitas, né, eles possuem um conhecimento muito forte da sua natureza, certo? Então eles vão desenvolver uma série de armadilhas, né, inclusive tinha uma armadilha muito interessante, que era cavar uma cova funda e colocar, como eu posso falar, bastões, assim, afiados, e quando os guerreiros, né, rivais, né, os inimigos, iam correndo pela floresta, né, eles poderiam cair dentro daquelas valas e ser perfurados, né, e provavelmente morrer, obviamente. Então, era uma série de práticas, assim, de armadilhas, que era muito interessante. E essa guerra vai ocorrer principalmente dentro do mato, né, dentro das florestas, assim, tropicais, certo? E isso vai prejudicar bastante, né, o exército, né, dos Estados Unidos, justamente porque eles não tinham tanto conhecimento, né, das questões referentes às táticas, né, de guerra dentro da floresta. Então, isso vai ser muito prejudicial, assim, para os Estados Unidos, certo? E aí, o que acontece, gente? Os Estados Unidos, ele vai agir com bastante
táticas também, né, inovações tecnológicas e bélicas, né, e também químicas, como o gás laranja. E aí alguém tinha perguntado, né, o gás laranja nada mais é do que um gás, né, que tenta, de certa forma, destruir, né, a floresta, né, tenta, de certa forma, promover a morte de muitas pessoas também, né, porque é um gás forte e tóxico. Então, isso vai ser muito tenebroso, né, tanto para o lado dos próprios estadunidenses, né, sim, um gás corrosivo também, tanto para os próprios estadunidenses, quanto para o lado, né, do Vietnã do Norte, certo? Obviamente porque era o território que mais foi, assim, massacrado nesse sentido, né? Justamente porque era para lá que eram dirigidas as grandes bombas, né, a busca por tentar destruir aquele país, né, e exercer a sua hegemonia. E aí, em 1967, então, não sei sim, destruir plantações, Júlia. Eu acho que não é o mesmo da Primeira Guerra, não sei de qual gás você está falando, mas eu não sei essa informação. Em 1967, que a gente tem um ataque da base aérea de Bien, né, que é quando os norte, pronto, é uma mostarda, o norte, né, os vietnamitas do norte, junto também com os Vietcongs, né, que é essa principal força guerrilheira, né, combatente, etc., vai tentar destruir uma série de bombardeiros, assim, né, que eram locais onde ficava as armas mesmo para bombardear os territórios dos Estados Unidos, certo? Então eles vão destruir, e ocorre também em 1968 a ofensiva do Tet, que é outro quesito, né, de vitória também da parte do Vietnã do Norte, junto com os Vietcongs. Pode passar, Evelyn. Aqui tem bastante imagens, pode passar. Enfim, depois vocês dão uma olhada melhor. Ó, essa imagem que é bem famosa, né? Já caiu no Enem, inclusive. Pode passar. Eu coloquei bastante para vocês terem uma imagem depois. Pronto. Evelyn, eu acho que dá para passar um pouco do tempo, né? Porque eu queria muito que vocês passassem um vídeo. Tem como? Que você passasse, né, no caso. É rapidinho, gente. So that's the way it is. Pode passar 30 segundos, Evelyn, e colocar em tela aqui. Yeah. As full as you are, Uncle Sam. I want you so bad. I want you. I want you so bad. It's driving me mad. It's driving me mad. I want you. I want you so bad. I want you. I
shouldn't be in this man's army, son? I'm a cross-dressing homosexual pacifist with a spot on my lung. As long as you don't have flat feet. Pronto. Acabou o vídeo, mas aí vocês observem, né, que esse vídeo, esse é um trecho de um documentário, né, que traz músicas dos Beatles, etc., para falar sobre uma série de questões que ocorreram durante a Guerra Fria. Mas aí vocês observem por esse vídeo, né, a busca dos Estados Unidos. Então, eu vou explicar agora. A busca dos Estados Unidos cada vez mais mobilizar muito. Depois eu mando. Pode projetar, Evelyn, eu vou acabar agora. A busca dos Estados Unidos mobilizar cada vez mais os seus jovens, né, a sua população masculina, para tentar lutar contra os vietnamitas. E isso vai gerar uma série de questões, gente. Como a mobilização social, né, muitas pessoas vão começar a entrar em protestos, né, o movimento hippie, né, o movimento negro, o movimento estudantil, todos estavam mobilizados contra essa intervenção dos Estados Unidos lá no Vietnã, porque estava ocorrendo uma série de catástrofes, assim. E aí, nesse vídeo, a gente observa a mobilização dos Estados Unidos por cada vez mais recrutar os seus jovens, certo? E tentar, de certa forma, enfim, né, colocar esses jovens lá, né, e realizar um genocídio dentro do Vietnã, certo? E aí ocorre esses movimentos, né, também as tropas vão começar a ficar cada vez mais, né, perdidas, assim, sem saber o que fazer, né, problemas psiquiátricos, mortes, etc. Sim, havia programas de recrutamento forçado. E acaba que isso vai resultar, né, num desenvolvimento para os momentos finais do fim da guerra. Então, em 1973, ocorre a assinatura do Acordo de Paris, que coloca o cessar-fogo, né, para tentar, de certa forma, acabar com aquela guerra, certo? Aí, e tirar os Estados Unidos também, né, porque os Estados Unidos já viu que não ia dar certo, assim, já tinha gastado muito. E aí, em 1975, as tropas da República Democrática, né, do Vietnã, e os Vietcongs, eles vão reunificar o país, certo? E vão colocar fim ao conflito. E acaba que o Vietnã que a gente consegue hoje, olha hoje, né, unificado e socialista vem daí. Pode passar, Evelyn. Pronto, aí são imagens, né, da busca dos movimentos estudantis, etc. Pronto, gente, eu não vou... Isso eu ia fazer uma discussão, mas não dá tempo mais. Pronto, agora eu deixo com o Silvio, porque... Mas aí a gente fica até 8h10, eu acho, porque naquela última vez a gente ficou também, né? 8h10, 8h15, e aí quem quiser sair pode ir saindo. Fala, pessoal, tudo certo? Eu tenho o quê? Eu tenho 10 minutos, 15 minutos, é isso? Não, tem... Tu pode ficar mais tempo. Pode ficar até 8h15, por aí vai ficar gravado. Aí qualquer coisa o pessoal pode ver depois. Tá bem. Pode compartilhar, por favor, meu amor. Bom, pessoal. O pessoal tem aula de matemática. Bom, pessoal, meu nome é Silvio Joaquim. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa Guerra Fria aqui na América, né? E especificamente eu vou falar sobre Cuba, né? Até hoje, quando a gente fala de Cuba, é sempre uma questão muito difícil, porque virou xingamento, virou brincadeira. Tá reclamando do governo, tá falando alguma coisa, vai para Cuba, né? Mas aí o interessante é a gente entender como é que Cuba chegou ao ponto que está. Veja só, hoje, observem bem, hoje o modelo em que Cuba está, de fato, ela carece de melhorias, tá certo? Ela carece de melhorias em inúmeros aspectos. Entretanto, em Cuba hoje a gente observa pontos que são, no mínimo, básicos. Por exemplo, a saúde. Por exemplo, a educação. Coisa que a gente aqui, que nos consideramos desenvolvidos e absolutamente superiores a Cuba, não temos bem, né? Basta ver os rankings e onde está Cuba e onde está o Brasil, né? Nessas diferenças. É só isso. E veja só, como foi que Cuba começou a virar comunista? Ou melhor, comunista não, mas suspirar a esse comunismo. Como foi que Cuba entrou nessa vibe? Conseguiu ainda não? Não tem problema. Eu coloco aqui. Pois bem. Como foi que Cuba começou a entrar nessa vibe? Como foi que Cuba começou a montar esse espectro dela? Veja só. Em 1950, 1948, como vocês estavam vendo aqui há um tempão,
Cuba estava saindo, Cuba não, mas o mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial. E por incrível que pareça, pela sorte que a gente tem, a gente saiu de uma crise mundial giga enorme chamada Segunda Guerra Mundial e a gente acabaria de entrar em um outro conflito, em uma outra guerra, em um outro fight. O pessoal já tratou com vocês como foi basicamente isso, mas veja, apesar disso tudo, nós teremos uma série de conflitos, até mesmo na América. Evelyn, passa, por favor, esse slide. E veja, os Estados Unidos, por mais bonzinho que pareça, esse lado capitalista, por mais bonzinho que pareça, e por mais heroísmo que ele queira passar para você, ele tem algumas características que a gente vai trabalhar bem hoje. Veja só, para além do heroísmo, para além daquela máscara do herói, tem alguns planos. A doutrina Truman, o plano Marshall, desculpa, eu coloquei errado, eu coloquei plano Truman de novo, mas é o plano Marshall, o marcatismo, e justamente, em tradução livre, embaixo, seria Estados Unidos é o policial do mundo. O que desgraça é o plano Truman? É quando o Truman, o Harry Truman, né, o presidente dos Estados Unidos, que terminou a Segunda Guerra Mundial, que lançou as bombas no Japão, é quando ele fala o seguinte, ó, quem aí quer dinheiro? Alguém aí quer dinheiro? Opa! Oi! Quer dinheiro? Ok. Eu vou te dar 2 contos aqui, mas também não é para comunista entrar no teu país, não. Belezinha? Tu entendesse bem? Eu te dou dinheiro, mas comunista não entra aí. Para ficar claro. Fechou? O plano Marshall é na vibe desse. O plano Marshall fala, olha, eu te envio dinheiro para exército, para defesa, para desenvolvimento, e aí dentro não entra comunista. Pode ser? Tomou xê. Manda. Comunista é cachorro, não entra não. O marcatismo, aí é uma vibe mais tensa, que é justamente quando a gente começa a entender o que é os Estados Unidos e o que é os Estados Unidos nesse embate da Guerra Fria. O marcatismo, basicamente, é o que a gente chama de mentira, na cara dura. Porque o marcatismo, se a gente for procurar em qualquer definição básica, o marcatismo é quando os estadunidenses começam a apontar dedo para dizer, olha, tu é comunista, né? Aí o cara fala, não, não sou não. Não, você é assim. Você tava cheirando drogas. Você é maconheiro. Você é comunista. A turma começa a apontar. O brother que foi apontado como comunista não tem como se defender. Tapa na cara dele. Vai levar 2 massagens nas costas. E ele vai ficar 3 dias e 3 noites sem andar. A propósito, com tudo isso, vai se estabelecer uma frase muito famosa que é justamente essa. Estados Unidos é a polícia do mundo. Ela vai estar procurando no mundo todo comunistas, e em específico comunistas na América. Pode passar, meu amor. E onde é que Cuba entra nisso? Veja só, Cuba ela foi uma das últimas ilhas da América a se tornar independente da Espanha. Mas o problema é que quando Cuba se tornou independente, os Estados Unidos se viu naquela oportunidade de adentrar e negociar com Cuba. Cuba era uma das ilhas absolutamente fortes no comércio do açúcar. E o açúcar sempre deu dinheiro, sempre deu muito dinheiro. Tá aí o Brasil de prova. E os Estados Unidos olhou e falou, lindo, vamos eu e tu, vamos eu e tu. Começou a fazer uma série de negociações, uma série de trocas comerciais e investimentos dentro de Cuba. Tanto é que em 1901 foi aprovado no Congresso estadunidense a Emenda Platt, que dentre as suas colocações tinha lá que os Estados Unidos poderiam interferir quando desse na telha em Cuba. Não sei se tu entendeu aqui. Cuba, um país independente, emancipado, estava na Carta Constitucional dos Estados Unidos, que aqui estava dizendo o seguinte, ó, eu posso invadir Cuba e fazer o que eu bem entender quando eu bem entender. Entendeu? Como é que isso aqui é independente e ao mesmo tempo tem uma tutela real e oficial dos Estados Unidos? Mas calma que a treta piora e só piora. Pode passar, meu amor. Só piora. Óbvio, olha, história é ladeira abaixo. Não vá pensar, não tem isso não, isso é mentira. E veja só, Cuba era de fato tratada como o quintal dos Estados Unidos. Quer mandar ladrão? Vai para Cuba. Quer passar férias? Vai para Cuba. Cuba, de fato, se tornou o paraíso. Eu quero indicar a vocês, caso tenham estômago e caso tenham paciência, mas também não vão se arrepender, para assistir o Poderoso Chefão 2. Poderoso Chefão 2, ele passa justamente nesse mundo da Revolução Cubana.
E aí vocês percebem bem o quanto de mafioso ia para Cuba, o quanto de gente cebosa ficava em Cuba, e o quanto que os políticos de Cuba eram cebosos idem. Só que veja o seguinte, tudo que Cuba comprava, basicamente vinha dos Estados Unidos. Ou seja, Cuba vivia uma tutela de fato. E veja, os cubanos começaram a pensar o seguinte, brother, vê só, tá legal pra mim não. Tá legal pra mim não, porque eu tô pegando em merda contigo, isso não é legal, cara. Isso não é legal, porque tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que te pedir permissão. Isso aqui é um país livre ou não é? Os Estados Unidos, apesar ou melhor, com essas intervenções, acabou financiando, com a Guerra Fria, né, e com medo desse comunismo na América, e com medo desse comunismo em Cuba, na América Central, na América do Norte, acabou financiando uma ditadura, tal como as ditaduras ocorreram no Brasil inteiro. Uruguai, Chile, Argentina, Brasil, todos esses países, se você for perceber, tiveram ditaduras. E essas ditaduras, se vocês foram perceber, todas foram financiadas pelos Estados Unidos. Veja que engraçado, né? Veja que engraçado. E Cuba não foi diferente. Na década de 50, o brother, o ex-fuzileiro do exército cubano, Fulgêncio Batista, ele De foi que nomeado... forma? Oi, meu amor? De que forma os Estados Unidos financiou a ditadura desses países? Tanto de forma direta quanto de forma indireta. Por exemplo, no caso do Brasil especificamente, tinha agentes do FBI, agentes do... Ai, meu Deus, qual outra polícia? FBI e o outro, que é uma sigla também. CIA? CIA, exatamente, a CIA, exatamente. Tanto a CIA quanto a FBI tinham agentes dentro do governo brasileiro e dando o tempo todo. Por exemplo, a gente tinha um deputado chamado Carlos Lacerda. Esse brother tinha relações íntimas com os Estados Unidos e ele recebia informações e financiamento para deturpar a imagem de qualquer político brasileiro que tivesse alguma ligação com o comunismo. Tal foi o caso do Jango, o último presidente do Brasil antes da ditadura. O Carlos Lacerda arruinou a imagem do Jango, dizendo que ele era comunista. O Jango foi perseguido, ele precisou fugir do Brasil, senão ele seria morto. No Uruguai foi um investimento ainda mais direto, porque quase todo dia tinha, bem dizer, saudações militares aos Estados Unidos. O Pinochet lá, o Pinochet é do Uruguai, o Pinochet é do Uruguai. Tinha saudações aos Estados Unidos quase todos os dias lá. Então, essa dinâmica de intervenção, ela tem as suas formas. Ela tem as suas formas e tem os seus meios e tem as suas particularidades. Fechou, Fran? Já peguei intimidade. Oi, Fran. Ó, como eu disse, nada é tão ruim que não pode piorar. O Fulgêncio Batista, ele assume e automaticamente famílias cubanas começam a implorar para que as mortes cessem. Porque quando se tem uma ditadura, é sinônimo de morte. Ditadura é sinônimo de morte. Seja morte da liberdade, seja morte do pensamento, seja morte da educação, seja morte de pessoas. Ditadura é sinônimo de morte. E nesse caso de Cuba também foi sinônimo de morte física mesmo, morte do seu corpo em si. E quando essa ditadura foi estabelecida, boa noite, pessoal, cheiro. Quando essa ditadura foi estabelecida, as mães cubanas começaram a pedir: parem de matar os nossos filhos. Olha aqui o cartaz. Parem de matar os nossos filhos. Pode passar. Vou tentar ser um pouco mais rápido, porque senão a gente não vai dar. Enfim, nessa revolução, completamente irritados, os irmãos Castro, tanto o Fidel quanto o Raul Castro, acabaram se organizando, montaram uma espécie de guerrilha dentro de Cuba e tentaram dar o golpe. Infelizmente, eles levaram uma coça, levaram uma tapa no pé do ouvido, foram presos e foram deportados de Cuba. Isso depois de muito protesto em Cuba. Eles foram presos, a população começou a protestar. Fulgêncio Batista acabou liberando eles, mas para ser exilado no México. Só que aí, lei de engano. No México, naquele tempo, foi basicamente um refúgio de gente de esquerda mesmo, gente querendo fazer revolução mesmo. Tanto é que estava o caso lá do brother chamado o Ernesto Guevara. E tem mais um outro lá. Essa galerinha começou a tramar, meu irmão, precisamos dar o golpe. Precisamos fazer a revolução. Aqui é a foto dos irmãos Castro sendo presos. E quem está puxando a fileira é justamente o Fidel Castro. Pode passar, meu amor.
Os Castro se organizaram no México, voltaram para Cuba, isso em 56, eles foram presos em 53, não, eles foram presos em 54, foram soltos em 55 e 56, eles voltam para Cuba, conseguem dar o golpe, conseguem desestabilizar as forças do Estado cubano, entretanto, eles não conseguiram efetivamente tomar o poder. Quando a gente está no ano de transição de 58 para 59, o Fulgêncio Batista, no ano novo, ele diz o seguinte, ó, cansei, lasque-se, vá para lá. O Fulgêncio Batista foge de Cuba, vai embora, Cuba fica livre, e o povo recebe os Castros com o peito aberto, com o coração no peito, dizendo, eu te amo, meu amor. E foi uma coisa assim linda e maravilhosa. Agora, os irmãos Castros, ao fazerem isso, compraram guerra eternamente com os Estados Unidos. Porque, caso vocês saibam, os Estados Unidos financiou essa ditadura do Fulgêncio Batista. E aí, meu filho, e aí, meu amor, os Estados Unidos fez, olha, eu vou tomar Cuba de volta e não há quem tente dizer o contrário. Belezinha, Castro fez. Vem tu e mais quantos? Eita, porra. Foi tapa, pode passar, não. Os Estados Unidos, através da CIA, tentaram dar um golpe no que ficou chamado de Bahia dos Porcos. Tentaram dar um golpe lá, tentaram tomar a revolução, tentaram dar um golpe no golpe, mas os cubanos conseguiram dar a volta por cima. Foi tapa na cara de tanto estadunidense. Só que quando Castro percebeu que os Estados Unidos estava tentando retomar Cuba, Castro fez o seguinte, tu quer tapa? Beleza, vai ter tapa. Então veja só, a partir de hoje, pode passar, meu amor, a partir de hoje, Cuba será um país de linhagem, de ligação com a União Soviética, tá certo? Não é a União Soviética o seu maior inimigo? Ok. Vou me aliar então à União Soviética, tá certo? Todas as empresas dos Estados Unidos dentro de Cuba vai virar agora cubana, não será mais empresa estrangeira, será agora uma empresa nacional. E outra coisa, a reforma agrária vai rolar sim. Eu sei que tem muito estadunidense safado que tem posse de terra aqui em Cuba e eu vou tomar tudinho. Tá bom, tu quer mais? Corno. Os Estados Unidos fez, meu amor, tu tá viajando, né? Já entendesse que o clima ficou dose. O clima ficou dose. E ficou mais ainda, porque é o seguinte, ó. Isso aconteceu tudo em 61. Quando chegou 62, os Estados Unidos fazendo a sua viagem de expedição normal, ele passou por cima de Cuba e percebeu, pode passar meu amor, e percebeu o seguinte, oxê, que desgraça é isso aí? Tem um míssil, tem uma bomba atômica em Cuba, Não tô não, isso é o quê? Tem uma bomba atômica em Cuba. É o quê? Cuba é do lado dos Estados Unidos, tá? Só para constar. Uma bomba atômica em Cuba para chegar nos Estados Unidos é 13 minutos, meu amor. 13 minutos. Os estadunidenses, na hora, fecharam o caneco e disseram, meu amor, como é? Castro, vem cá, amor, vamos negociar aqui, vem cá. Não precisa de guerra não, né? Vamos ficar eu e tu aqui legal, tu dou 10 contas, me dá 10 contas, todo mundo aqui na paz, eu e tu né? Ei, tira esse negócio daí, vai lá na moral. E os Castro fizeram, tu não queria guerra, nojento? Tu não queria guerra, agora é guerra. Essas bombas eram da União Soviética, estavam agora em Cuba. Os Estados Unidos, na hora, disseram, preciso parar com isso aí. Olha, isso foi o momento mais próximo de que a Guerra Fria iria deixar de ser fria, iria passar a ser quente. Pela primeira vez, o mundo, de fato, parou e falou, acabou, valeu, pessoal, porque se uma bomba atômica dessa estoura, acabou-se o mundo, meu filho, acabou-se o mundo. E aí ficou os Estados Unidos enlouquecendo com Cuba e com a União Soviética, e a União Soviética falou, quer que eu tire os mísseis de lá? Retire os seus mísseis da Turquia. Por quê? Os mísseis na Turquia estavam na mesma proporção que os de Cuba estavam para os Estados Unidos. O da Turquia estava muito próximo da Rússia, Cuba estava muito próximo dos Estados Unidos. Ficou essa tapa aqui, tapa ali. Quando, finalmente, a questão se desenvolveu e a coisa ficou mais tranquila. Mas até lá, foram praticamente 4 semanas de pessoas basicamente sem se falar. Desesperadas. O presidente dos Estados Unidos, na época, era o... Ai, meu Deus, esqueci agora. Mas é isso aí, Marcelo. Era um xadrez. Era literalmente um xadrez.
Você mexe uma pecinha aqui sem que o seu inimigo veja, mas ele também mexe uma sem que você veja. E aí? Agora é seguir o baile, negado. Agora é tapa. Pode passar, meu amor. Ó, pessoal, a gente acabou vendo duas partes, tá? A gente viu agora. Ó, olha a manchete do Jornal do Estado de São Paulo quando o Khrushchev, que era o líder da União Soviética, resolveu retirar os mísseis lá de Cuba, tá? Então veja que de fato a coisa ficou realmente séria. Então vejam só, a gente viu duas coisas já. A gente viu a Revolução Cubana, tá? Que foi justamente a retirada dos Estados Unidos de Cuba e a entrada de cubanos pela primeira vez sendo presidente de Cuba, né, sendo donos de si mesmos, se tornando independentes de si mesmos, tá? A gente viu também a crise dos mísseis, tá? Passa aqui, meu amor, só rapidinho. Essa charge aqui, meus amores, ela é emblemática, tá? É o Roosevelt, desculpa, esse presidente é o Roosevelt. Essa charge aqui ela é emblemática, porque observem, está na queda de braço tanto o Khrushchev quanto o Roosevelt, e os dois têm o dedinho apontado para o botão, que liga o míssil para ir para um ou para outro. Pode perceber que o míssil da União Soviética está para atacar o Roosevelt e o míssil dos Estados Unidos está para atacar o Khrushchev. Viram? Pode passar, meu amor. Então a gente viu a crise dos mísseis e vimos também a Revolução Cubana. E por fim, nós iremos terminar com a corrida espacial. E esse título aqui fui eu que fiz, desculpa, pô, foi mal. Eu queria deixar uma coisa engraçada, entendeu? Piada. Minha gente. Se não vamos para a bala, vamos para o espaço. A União Soviética e os Estados Unidos tentavam travar um combate, e como vocês já viram, travaram um combate na Coreia, travaram um combate no Vietnã, travaram um combate, pelo menos diplomático, em Cuba, e travaram um combate também no campo da ciência. Mas aqui no campo da ciência foi fight. Pode passar, meu amor. Porque no campo da ciência, a gente vai ter uma trocação direta. Os Estados Unidos dá uma, a Rússia desvia, dá outra, mais duas, e fica uou, uou. A Rússia começou vencendo lindamente esse combate. Se é que a gente pode chamar de combate, né? Enfim, essa queda de braço para o espaço. Aqui eu coloquei 3 imagens emblemáticas. Essa primeira imagem aqui é um satélite chamado Sputnik, tá? Foi o primeiro satélite do mundo a ser colocado em órbita terrestre. Foi colocado em 57. Eu coloquei os marcos aqui para que vocês tivessem uma vibe legal, tá? Em 57 também, essa cachorrinha aqui, ó, chamada Laika, ela foi para o espaço. Primeiro ser vivo foi para o espaço. Agora a tristeza aqui. Quando ela chegou lá, a Sputnik 2 superaqueceu. E ela morreu queimada dentro da Sputnik. Chegando aqui, só os restos mortais dela. Tristeza absoluta, né? Em 61, o primeiro homem sai do espaço, o primeiro homem vai para a órbita, que é justamente o Yuri Gagarin, e da União Soviética também. E ele é o dono daquela frase famosíssima, a Terra é azul. E, contrapondo todo e qualquer terraplanista, o mundo gira, o mundo é uma bola. Já dizia Musa do Calipso. Em 63, a gente vai ter a primeira mulher indo ao espaço. Olha que coisa interessante. Temos a primeira mulher, de fato, que é justamente a Valentina. Esse nome aqui, o sobrenome dela, eu me recuso a tentar pronunciar. Essa vergonha eu preciso me manter mesmo, entendeu? Mas é isso aqui, ó. Vamos ficar da Valentina. Vamos, Valentina foi ao espaço. Em 65 a gente vai ter basicamente a primeira caminhada espacial, do Alexei Leonov. Pode passar, meu amor. Os Estados Unidos até então, olha, de 57 até 65, os Estados Unidos até então nada. Até então nada. E por que danado tomar o espaço era importante? Por que danado foi investido tanto dinheiro nesse espaço? Para que servia isso? Estamos numa guerra. Observem. Uma guerra, meus amores. A guerra está muito, muito além, e muito além mesmo, do campo. Muito além da ala militar. Muito além da batalha. Muito além daquele conflito físico. A guerra está muito próxima da influência. Quanto mais aliado você conseguir levar, melhor. E como é que se consegue aliado? Se mostrando que está bem. Se mostrando que é mais poderoso. Se mostrando que é mais forte. Então, a guerra é literalmente estratégia. A guerra é o jogo da estratégia, é o jogo da aparência. Já dizia na Arte da Guerra, um texto famosíssimo, que mesmo que você esteja perdendo, mostra que está ganhando. E tomar o espaço era o maior tapa na cara que o inimigo poderia dar ao outro. Porque ele dizia, ó, eu tomei o espaço, quem é tu na fila do pão? Eu tomei o espaço. Então
Então, essa guerra de influência ela foi muito forte, muito forte. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram milhões, bilhões de reais para que chegasse até o espaço. E, basicamente, o prêmio final era a Lua. Pode passar, meu amor. O prêmio final era a Lua. Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos estavam tentando chegar até a Lua. Mas, como todo mundo bem sabe, basicamente, quem chegou lá primeiro foi justamente os Estados Unidos na missão de 75, tá? Desculpa, na missão de 75, desculpa, na missão de 69, na verdade, eles chegaram até a Lua, tá? E levaram essa proposta, tá certo? A NASA foi criada em 61. Bom, pessoal, vocês têm aula agora, né? Mas tudo bem, enfim. Pode passar, meu amor. Ó, aqui tem alguns sites, alguns vídeos. Esse aqui, mapa, tá bem legal, tá bem resumidozinho de como é que foi, de como é que ficou a América nessa Guerra Fria, tá? E aqui tá as zonas de influência. Vocês vão ver por essas cores aqui como é que ficou, tá certo? Aqui tá alguns links, alguns artigos, alguns vídeos, alguns documentários bastante legais, tá? Que vocês possam assistir e se envolver um pouco mais. Eu indico ainda mais um filme que eu não pude indicar aqui, que eu esqueci de indicar, é justamente o Apollo 11. Se eu não me engano, está na Netflix. É com Tom Hanks. Dificilmente um filme com Tom Hanks é ruim, e aquele não é ruim, definitivamente não é ruim. É um pouco nacionalista, é um pouco romântico demais, mas enfim, é isso, é o que a gente tem e é bom. O filme é bom, tá? Se puderem, assistam. Tá bom? É isso, pessoal. Um cheiro. Desculpa por ter tomado tanto tempo. Cheiro, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente.